Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei de novo, sou José Lucas Brito, está começando mais um novo episódio do podcast Hora do Concurso, o podcast produzido pela equipe de reportagem da Degrau Cultural. E nessa semana que antecede o primeiro turno das eleições gerais em todo o Brasil, vamos falar sobre direito eleitoral, disciplina que será cobrada no próximo concurso público unificado do Tribunal Superior Eleitoral, que deve acontecer em 2023 e que vai abranger o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Para ensinar a melhor forma de estudar a matéria e apontar aqueles assuntos, aqueles tópicos com mais chances de caírem na prova, convidamos o professor Diogo Vieira. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, José. Olá, Fernando. Prazer estar com vocês, fazer esse bate-papo, ajudar na preparação desse candidato. Uma coisa interessante, uma novidade para esse novo concurso é um concurso unificado. Ao meu ver, ele é super importante, ele traz até um benefício para o candidato. Normalmente o candidato ele fala, mas aí eu vou ter uma prova só, aí vou ter que escolher talvez Rio de Janeiro, São Paulo, outra região, poderia fazer várias provas, porque o candidato ele fica preocupado com a quantidade de provas que ele possa fazer. Mas ele também esquece que o concorrente dele pode fazer todas as provas que ele se prestou a concorrer. Então, um exemplo, fazendo um comparativo, hoje em dia você tem vários concursos simultâneos, exemplo de Polícia Civil, de delegado, e você tem vários candidatos concorrendo a todos. Isso acaba afetando a nota de corte, possibilitando que, por exemplo, o 01 que tenha feito uma prova específica em São Paulo, acabe sendo o 01 do Rio de Janeiro, seja o 01 de Minas Gerais, isso acaba colocando a nota de corte mais alta. Quando você tem um concurso unificado, apesar de ser uma oportunidade, seja para analista, seja para técnico, você obriga esse candidato 01 a escolher uma única oportunidade. Então, acaba que as vagas elas ficam melhor distribuídas, a oportunidade da nota de corte acaba baixando. Então, você que não está tão preparado ao 01 no nível dele, você acaba tendo a oportunidade de alcançar essa pontuação, ao invés de ficar sempre naquela expectativa de 2, 3 pontos, porque você tem uma quantidade de candidatos 01 sempre no topo das colocações. Com certeza. Acho isso Hoje bem... É um concurso muito importante que a gente vai se debruçar muito sobre ele no nosso programa de hoje. Além do professor Diogo Vieira, que já fez a sua explicação sobre a importância de termos um concurso unificado do TSE, conto também com a presença de Luiz Fernando Caldeira, que ele tem título de eleitor desde a primeira eleição da Nova Democracia. Seja muito bem-vindo, Luiz. Fala, José, tudo bem? E esse ano eu voto em trânsito, né? Eu voto fora do país, né? Vou lá, vou exercer o meu direito de cidadania e vou sim votar, vou escolher aqui alguns candidatos, né? Tanto para o chefe do Poder Executivo Federal, como estadual, bem como os nossos parlamentares. É um prazer estar aqui mais uma semana, dessa vez com o professor Diogo Vieira, aí dando dicas para esse concurso do TSE e do TRE do Rio de Janeiro, por que não, né? Já que é um concurso unificado, né? Dando dicas aí dessa disciplina que é importantíssima, né? Que é direito eleitoral, né? Eu posso estar enganado, mas a prova vai ser direito eleitoral na veia, né? Muito provável. Com certeza. Só para lhe corrigir, Luiz Fernando, você que vai votar em trânsito, se eu não me engano, quem vota em trânsito fora do estado eleitoral só vota para presidente. Isso daí também pode cair na prova de... Opa, é verdade. Acredito que sim. Então, votarei apenas para presidente. Exatamente. Bem Como colocado. também pode ocorrer a justificativa. E pegando o gancho do Fernando, o direito eleitoral, se não é a mais importante, ela é 99% de importância para a prova do Tribunal Regional Eleitoral. Custo dizer que
ela é tão importante que você é obrigado a não errar questões de direito eleitoral na sua prova, porque o seu concorrente ele vai estar 100% em direito eleitoral. Então, a importância é tão grande que é como se fosse uma obrigação sua ir para a prova e falar: eu não posso errar nada de direito eleitoral, bem como também português. Por quê? Quando você pega as provas de TREs, oscilando, as bancas mais importantes que têm o hábito de fazer concurso dessa magnitude, como o CESP, a FCC, são bancas tradicionais que costumam a realizar, pelo menos 80% dos últimos 10 anos, os concursos de TREs foram feitos pela CESP e FCC. Você tem até concurso recente da IBFC 2020, Tribunal Regional Eleitoral. No nosso último Rio de Janeiro foi com o Suplan. Você tem alguma outra banca isolada que acaba fazendo de um tribunal de uma forma excepcional, mas normalmente CESP e FCC. E as questões de direito eleitoral acabam oscilando, independente da banca, entre 7 a 14 questões das provas. Tá? Isso juntando a legislação específica dos tribunais, colocando um pouquinho de resoluções. Se você junta com a disciplina de português, que varia também entre 8, 12 e 13 questões, você tem meio que juntando só o direito eleitoral e o português, 30% da prova. E uma coisa que é engraçada, assim, difere um pouco dos demais concursos, as provas de tribunal eleitoral, elas têm uma diversidade muito grande de conteúdos. E você tem 3 matérias-chave dessa prova, independentemente da banca que você vai escolher, que é o direito eleitoral, que ao meu ver é a mais importante, seguida do português, e acompanhada da administração pública geral, administração geral ou administração pública. Formando essas 3 questões, você já tem 40 questões da prova, normalmente. Independente se foi CESP, se foi FCC, se foi IBFC, se foi Consulplan. Então, acaba sendo que meio que uma obrigação o candidato ele ter uma excelência nessas disciplinas, e principalmente direito eleitoral, tá? Para ele ter a possibilidade de estar disputando vaga. E aí que depois vem a dificuldade, porque acaba tendo um misto de matérias com pequenas questões. Por exemplo, a informática o edital normalmente é enorme, mas vem 2, 3 questões. Raciocínio lógico, 2 questões. Aí você vem os direitos administrativo, o constitucional, que acaba pegando o constitucional eleitoral também com um volume interessante, variando entre 5 e 8 questões. Então, você tem uma matéria jurídica importante, mas você tem matérias-chave para os concursos de TREs, que são matérias específicas para esse concurso. E é tipo um concurso para o INSS. Você, para estudar para o INSS, você tem que estudar para o INSS. Você não pode ficar estudando para um concurso e não estudar para o INSS. Você tem que focar no INSS. Se você vai estudar para o TRE, a parte de legislação previdenciária, quase 50% da prova, é 45%. Mais português, que também tem um bom quantitativo, só aí já passa de 50% a 60% da prova, né? Eu ia fazer exatamente essa comparação, que estudar para concurso para Tribunal Regional Eleitoral é como se estivesse estudando um pouco para o TRE, porque tem essa particularidade, né, de ser explorado bastante, digamos assim, aquele conhecimento básico do dia a dia do servidor, né? Eu acho que é isso aí, não é isso, José? Com certeza. Enfim, é um arcabouço gigantesco de questões que os candidatos precisam estudar. E por conta disso, professor Diogo, eu só acredito que eles devem iniciar o quanto antes essa preparação, mesmo que o concurso só aconteça no ano que vem? Eu acho que, principalmente em direito eleitoral, e a gente tem alguns problemas referente à matéria de direito eleitoral, porque a gente a cada 2 anos tem eleições. E a cada 2 anos você acaba tendo o que a gente chama de uma mini-reforma eleitoral. O que seria essa mini-reforma eleitoral? A cada eleição que se passa é analisado quais problemas que tiveram, as adequações, atualizações de urnas, atualizações de procedimentos. Então, a cada 2 anos, você tem uma alteração do arcabouço, ou seja, do complexo de normas que vão circular o direito eleitoral. Se a gente olhar recentemente, a gente teve a pandemia, então a gente teve diversas alterações para tentar adequar um sistema eleitoral para poder possibilitar eleições durante uma pandemia. Você tem a questão do direito eleitoral tentando combater, por exemplo, fake news. Então, você tem atualizações com relação a um sistema de proteção, segurança, referente a esse novo sistema de publicitário
inconstitucional, ilegal, que acaba gerando informações incorretas, e você precisa normatizar isso. E qual o problema? Normalmente o candidato, quando ele vai estudar uma legislação, ele fala, poxa, vou estudar direito eleitoral e vou começar pelo Código Eleitoral, porque se tem um Código Eleitoral é a principal norma que eu vou estudar. E no direito eleitoral isso não funciona. Na verdade, o Código Eleitoral ele deveria ser o último elemento de estudo. Por quê? Como você tem a cada 2 anos, você tem que ter muita atualização, e o legislativo, infelizmente, no nosso país, ele é muito lento, ele é vagaroso, ele não funciona na prática, você acaba tendo muito ajuste por meio de resoluções e outros dispositivos. E você tem uma morosidade de alteração do próprio código. Então, você tem muita coisa que foi revogada no código, muita coisa que não foi recepcionada pela Constituição, porém ainda continua escrito. Então, por exemplo, tem dentro do Código Eleitoral vários procedimentos sobre alistamento eleitoral que não foram recepcionados pela Constituição. Você tem problemas com relação à competência para julgamentos dentro do Código Eleitoral que ou foram revogados ou não foram recepcionados, porém ainda constam lá escritos. E acaba isso muito impactando na prova, que, por exemplo, se você pegar questões anteriores da FCC, você vai olhar, por exemplo, nas provas que a FCC realizou, que ela cobrou vários desses dispositivos que, teoricamente, não foram recepcionados ou foram revogados, mas como ainda consta escrito no código, ela fundamenta lá, que depois você entra com recurso, ó, como a pergunta foi segundo o Código Eleitoral, essa afirmativa vale. Porém, se você pegar uma banca CESP, a banca CESP ela não tem o hábito de cobrar esses dispositivos que foram revogados, não foram recepcionados. Mestre, me diz uma coisa, com tantas atualizações assim, onde é que o candidato consegue ter acesso a todas elas? Está no site do TSE? Então, o que no primeiro momento eu vou sugerir? Tá? Primeira coisa, para estudar direito eleitoral é muito interessante você ter um profissional, seja por uma videoaula, uma aula presencial. Alguns conteúdos você até diz, de uma outra matéria, você pode até tentar ser autodidata. Como você tem muita atualização, é necessário que você tenha um profissional que possa te facilitar essa informação e te dar os caminhos. Então, eu acho muito interessante você começar a estudar o direito eleitoral assistindo aula, seja por meio de uma videoaula, seja por uma aula presencial. Primeiro ponto. Segundo, algumas legislações esparsas e não ainda o Código Eleitoral. Por exemplo, uma legislação que é muito importante para nível de prova é a Lei 9.504, que ela vai falar do registro de candidatura, ela vai falar das convenções partidárias. Ela é importantíssima para a prova, e toda prova tem questão sobre esse tema. Uma outra lei é a Lei Complementar 604, que ela vai falar com relação à inexigibilidade. Se você olhar a Constituição Federal, a partir do artigo 12º, você vai ter ali alguns dispositivos falando sobre inexigibilidade, descompatibilidade. Porém, existe uma legislação específica que regula todo esse procedimento. Por exemplo, a gente se pergunta, o Sérgio Moro, em algum momento ele virou ministro, ele era juiz, ele saiu. Como foi o processo dele sair da magistratura para poder se tornar ministro de Estado? Será que um magistrado ele pode fazer um registro de candidatura? Será que um servidor efetivo pode fazer um registro de candidatura? Então, essa legislação ela vai trabalhar com essa ideia. Quem pode ser exigível, na verdade, é quem é inexigível dentro da questão política. Outra questão que é importante, que foi uma atualização recente de 2021, que é a Resolução 23.659, ela revogou uma legislação anterior, 21.538, que fala sobre o cadastro eleitoral, fala sobre os procedimentos e serviços atualizados. Então, uma legislação fresquinha de 2021, e é fato que essa resolução vai cair na prova, porque ela trabalha com o cadastro dia a dia de um técnico administrativo, de um analista administrativo com relação à atividade dentro do tribunal. Não me alongando muito, por exemplo, a 9.091, que fala sobre a questão dos partidos políticos, como é criado o partido político, como é extinto, quais são os requisitos básicos para um funcionamento do partido político. São temas bem importantes e são legislações que complementam os dispositivos constitucionais, ou seja, complementa a Constituição quando ela fala sobre a questão da justiça eleitoral como um todo. A minha opinião é que você comece por esses dispositivos juntamente com
uma videoaula, um profissional que vai te trazer os parâmetros atualizados e depois você migre para o Código Eleitoral. E aí minha dica importante é, se você for estudar o Código Eleitoral, o que você vai botar lá no Google? Você vai botar Código Eleitoral anotado do TSE. Por quê? O TSE, ele coloca as atualizações do Código Eleitoral e esse código anotado eleitoral, o próprio TSE, ele diz o que foi revogado e ele explica os motivos daquilo não ter sido recepcionado, daquela anotação. Lógico, você tem que ter atenção como é uma atualização constante que o TSE faz para você não pegar, por exemplo, lá um código anotado muito antigo. Então, você tem que ter essa preocupação. Mas o Google ele já te direciona para o site do TSE e te traz isso. E aí você consegue ter no Código Eleitoral o acesso à informação e o que aconteceu com aquele dispositivo, por que ele não foi recepcionado, por que ele foi revogado, porém ainda consta inscrito. É a minha principal dica. Perfeito. Mestre, me diz uma coisa. Como estudar... Desculpa, deixa eu refazer aqui a pergunta. Eu ia fazer uma pergunta, mas vou fazer outra. Em termos de programa oficial, em termos de programa para ser tomado como base, né, de estudo, o candidato deve se basear pelo programa do TRE de 2017, do Rio de Janeiro, ou é melhor pegar um programa de algum outro TRE mais recente? Qual é a sua orientação nesse sentido? Como vai ser um concurso unificado, eu olharia um programa mais recente e faria comparações. Fazer comparações o que cobrou, por exemplo, no Rio de Janeiro, o que cobrou, o último, salvo engano, foi 2020, IBFC, e o que teve nesse trâmite. Por quê? Provavelmente você vai ter uma alteração nesse edital. Por que alteração? Como você vai ter um edital unificado, você vai tirar algumas especificações regionalizadas. Então, eu acho que talvez tenda a diminuir a quantidade de disciplinas. O do Rio de Janeiro, você teve um bloco enorme de disciplinas para técnico e para analista, cada um dentro das suas peculiaridades. Então, acho que o bloco de conteúdos ele tende a diminuir um pouquinho para poder atender o concurso de forma nacional. É a minha opinião. Mas conteúdos que eu sei que vão estar, porque estão em todos, e provavelmente vai estar direito eleitoral, português, informática, raciocínio lógico, direito administrativo, o constitucional, a própria questão da administração geral e administração pública são conteúdos específicos. Por exemplo, se você for variar os editais das regiões, você tem, às vezes, aparecendo em alguns editais o direito processual penal, processual civil, e algumas outras regiões não. Você tem, por exemplo, alguns editais de técnico constando arquivologia, alguns estados, e outros estados não, do TRE. Então, pode ser talvez um conteúdo que não esteja incluído no edital unificado, porque ele varia muito de região, ou podem adotar como uma matéria base. Então, nesse primeiro momento, eu utilizaria as matérias bases de direito administrativo, constitucional, eleitoral, português, informática, raciocínio lógico e administração geral e pública. Estão em todos os editais. Você pode, desde 2020, que foi a princípio o último, mas o que eu quero até dizer, 2015. Mas o que eu quero dizer especificamente em relação a direito eleitoral. Usa qual programa? O mais atualizado, porque ele vai pegar a base das últimas eleições e até porque você vai pegar provavelmente alterações. Mas, por exemplo, já sinalizei que você tem uma nova resolução de 23, que é de 2021. Essa resolução não vai aparecer no último edital. Então é importante o candidato aí que está nos ouvindo tentar descobrir qual foi o último concurso para a TRE que aconteceu, de qual estado, e pegar aquele programa do estado, né, que teve o último edital para poder focar na legislação de direito eleitoral. Como do Rio de Janeiro, por exemplo, que foi em 2017, se não me engano. Sim. E especificamente, como a gente está em época de eleição, você tem já algumas novas atualizações para fazer adequações. Se você entrar no site do TSE, o TSE ele fornece essas informações, ele vai te dar a data disso. Então, provavelmente, essas resoluções, ao grau de sua importância, estarão presentes no próximo edital. Então, fica muito do que está acontecendo hoje. E, principalmente, é uma eleição que é mais importante, vamos colocar na ideia de alteração, porque ela é uma eleição nacional, na ideia de presidente,
Então, você vai ter muita questão de alteração. Por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele recentemente assumiu a questão a presidência do tribunal. Então, você tem essa questão democrática muito em voga, essa questão de proteção, segurança, que pode ser até um tema para uma questão de... Eu ia mesmo, professor, que a gente ia comentar que o senhor já antecipou para os nossos ouvintes alguns pontos, alguns assuntos que podem cair na prova do concurso unificado do TSE. Então, eu queria que o senhor complementasse quais outros assuntos podem ter grandes chances de cair nas provas e também essa questão da segurança do voto eletrônico, da urna eletrônica, pode cair nesse concurso do unificado. Você tem hoje a fake news, que é uma das frentes que a Justiça Eleitoral tem, combate à desinformação, e é uma coisa impressionante que a desinformação ela vem numa velocidade. Os próprios candidatos, eles utilizam das ferramentas e fazem criando desinformação para os outros. É muito difícil hoje saber o que de fato é verdade. Isso eu acho muito interessante. A questão do voto ser auditado ou não, teve recentemente vários questionamentos, se como seria isso, como não seria, se seria possível, se não seria possível, se isso afetaria a segurança ou não afetaria a segurança. Na minha opinião, apesar de não ser importante, acho que a única forma de você editar o voto de uma forma concreta é se o voto não fosse secreto, porque você teria como vincular nome a CPF, cada um poderia conferir se de fato o seu voto foi para um lugar determinado. Mas uma cláusula pétrea não dá, então existe essa questão de ser seguro, não ser seguro. Você tem os testes constantes, a princípio, do TSE com relação à segurança da urna, são temas importantes. Um tema que eu sempre aposto, de vez em quando cai em prova, você tem regiões de difícil acesso. Então, como é feito esse processo eleitoral em regiões de difícil acesso? A gente está falando de edital unificado, então você, não querendo regionalizar de forma específica, mas um tema muito interessante é justamente quais são os apoios que as forças, sejam de segurança, as forças públicas, têm para justamente levar a possibilidade do voto a quem não pode, a quem não tem esse acesso. Você imagina no interior da Amazônia, onde o acesso é só por barco, você tem aquelas regiões, você tem todo um deslocamento da Justiça Eleitoral para proporcionar isso. Isso é um tema também muito importante e é um tema que normalmente as pessoas não estudam muito para a prova, e vira e mexe, cai uma questãozinha ou outra em prova e acaba sendo um diferencial. Justamente quando cai em regiões onde você tem pouco difícil acesso, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, e você cai uma questão dessa, as pessoas não ficam imaginando que a Justiça Eleitoral, a questão do direito eleitoral, cria norma para todo o país. São temas que eu acho muito interessantes e eu acredito que estejam nas próximas provas. Sejam na discursiva ou no objetivo. O último concurso unificado que aconteceu foi em 2006. Foi o primeiro e único até hoje, né? Vai ter o segundo concurso unificado agora, né? Fora depois desse concurso unificado de 2006, vários TREs abriram concursos aí nos últimos anos e tal, né? A questão é a seguinte: o último concurso do TSE unificado com os TREs, que inclusive não foram com muitos TREs, foram só com 4, né? Entre eles do Rio de Janeiro, aconteceu em 2006 e teve o Sebrasp como organizador. Né? A gente sabe que a Fundação Carlos Chagas é outra banca que assim faz muito concurso para a área judiciária. É impressionante. Talvez seja a banca que tem aí mais concursos realizados para a área judiciária. E a FGV é uma banca que está crescendo muito nos últimos anos. Esse ano, então, está abocanhando praticamente todos os concursos. Primeira pergunta: o senhor acredita que dificilmente vai fugir dessas 3 bancas esse concurso? E outro ponto, eu queria que você trouxesse aqui para a gente um pequeno perfil de cada uma dessas bancas. Todas essas bancas trabalham a letra de lei ou algumas dessas bancas procuram colocar, digamos assim, fazer a pergunta, colocando situações práticas que o servidor vivencia no seu dia a dia? Digamos, situações problemas, né? Sim. Primeira pergunta, você acha que não vai fugir de uma das 3? Não.
Primeira questão, eu acredito que a FGV possa sim ser uma organizadora. Eu, particularmente, gostaria que não ocorresse, por algumas peculiaridades. A FGV é uma banca que não gosta de anular a questão, ela não admite quando ela erra. A FGV, pós-pandemia, ela já inventava anteriormente, mas nos concursos que passaram, ela passou a inventar muita coisa, e ela passa a inventar coisas, às vezes, que não tem muita correlação com o desenvolvimento da prova. E eu fico imaginando uma FGV fazendo um concurso nacional dessa magnitude, tentando inventar um português que não existe, tentando inventar questões mirabolantes sobre direito eleitoral, criando teorias, pegando doutrinas minoritárias de livros de direito eleitoral para dizer que o concurso foi o mais difícil da história de direito eleitoral. Os andamentos de concurso, normalmente, da FGV não geram problemas do dia a dia da prova em si, mas em si na elaboração das questões. Você tem uma disparidade em alguns conteúdos, porque eles ultimamente tentam inovar muito, estão cobrando muita doutrina minoritária de livro, muitas coisas que não seria o tradicional de um concurso e saindo de uma possível preparação antecipada. E aí você fica meio sem saber o que esperar, até porque você não tem, apesar de você ter muita questão de direito eleitoral, o direito eleitoral é um ramo de prova específico, então você vai ter muita questão para magistratura, para promotoria, e depois muito solto, um concursinho ou outro. Você não vai ter o direito administrativo constitucional todo um volume de questões para isso. Então, fico preocupado com o que possa aparecer numa FGV. A CESP já é uma banca melhor para a preparação. Você sabe que ela não vai cobrar muita letra de lei, mas você vai conseguir fazer uma preparação e você sabe que ela não vai cobrar dispositivos não recepcionados, ela não vai cobrar dispositivos que foram revogados. Então, você consegue estudar questões atualizadas, porém a CESP adora jurisprudência. Então, tudo que tiver de julgado do TSE, jurisprudência do STF, STJ, que digam respeito à justiça eleitoral, se prepara que na sua prova vai cair tudo que é possível referente a isso. Mas dá para você se preparar para isso, porque você sabe que você vai encontrar muitos julgados referentes à justiça, o direito eleitoral na sua prova, bem como outras disciplinas. Você consegue pegar um português e se preparar para essa prova. A FCC ela já é uma banca mais tradicional com relação à letra de lei. Isso até a pandemia, porque os concursos atuais pós-pandemia da FCC já vem com um raciocínio de trazendo um pouco de jurisprudência, um pouquinho também mais aprofundado de doutrina. Se a gente fosse pegar até 2019, eu ia falar, direito eleitoral FCC, memoriza a letra de lei, mesmo que seja dispositivo não recepcionado, que é possível que tenha alguma coisa na sua prova. Como é pós-pandemia e nos concursos atuais, a FCC fez bastante concurso, principalmente de defensoria pública após pandemia. Ela tem que sair, tem cobrado a letra de lei tradicional do perfil, mas eu acho que ou os examinadores mudaram, ou os examinadores se atualizaram e estão tentando modificar um pouco o padrão de prova para se adequar ao cenário atual. Então tem caído um pouco de jurisprudência e um pouquinho de teoria. Está bem equilibrado. Né? A partir desses 2, 3 anos, deixou de ser uma banca totalmente legalista. Eu prefiro que seja uma banca tradicional do que pegar uma banca menor, tipo um Instituto OACP. Imagina fazer um concurso nacional Instituto OACP, uma EBFC, que são bancas menores. Eu fico preocupado das bancas não darem conta da magnitude do concurso. Eu, particularmente, se eu fosse me preparar para esse concurso, eu ia preferir uma CESP, porque mesmo que fosse sistema certo e errado, as pessoas têm às vezes, problema com isso, porque você tem como fazer uma preparação de questões anteriores, você tem como fazer uma preparação e se adequar para o que vai aparecer na sua prova. O principal é isso. Você se adequar e não ter surpresa. Então, professor, nesse momento que a gente não tem a banca definida, o senhor já escolheu a sua favorita, que é o Sebrasp, se o senhor fosse escolher, o senhor recomenda que os futuros candidatos eles possam resolver questões de direito eleitoral de variadas bancas, seja Sebrasp, enfim, essas menores, inclusive do Instituto Consulplan, que foi o organizador do último concurso do TRE do Rio de Janeiro? Eu recomendo, mas acho que
você não pode ir tão atrás por causa das devidas atualizações do direito eleitoral. São mais Então, recentes. Os eu ficaria um pouco mais restrito e utilizaria os concursos atuais de magistratura, promotoria, da própria BFC. Ah, mas você vai utilizar um concurso de promotoria, magistratura para fazer uma questão de direito eleitoral? O objetivo é você pegar o sistema de cobrança de conteúdo e se adaptar. São perguntas mais pesadas? São perguntas mais pesadas, mas a ideia é você ter contato com a disciplina. Porque se você sair fazendo questões 17, 16, 15, a probabilidade de você ter contato com algo que está desatualizado, dependendo de qual acesso à informação você está tirando, é muito grande. Então, às vezes, você está fixando um conteúdo nas questões e é um conteúdo que já desatualizou, é um conteúdo que já foi revogado ou, particularmente, não vai ser objeto de prova. Exatamente. Então, é essa a preocupação. E como o TRE não é um concurso regular, sim. E tendo em vista esse corte temporal, dificilmente vai se encontrar questões que não sejam da FGV, do SEBRASP e da FCC. Basicamente, só vai ter talvez essas três bancas para você resolver questão. Porque se não vai pegar Consulplan 2017, não lembro de outras bancas menores, né? Eu só lembro de bancas grandes terem feito concurso para Tribunal Regional Eleitoral. Eu acho que dificilmente você vai encontrar qualquer outro tipo de banca levando em consideração esse corte temporal. Se você não levar em consideração o corte temporal, ok, a gente vai ter Consulplan, talvez possa ter aí uma OCP, mas fazendo esse corte temporal, certamente só vai ter essas três bancas. Eu acho que dificilmente você vai achar uma outra banca nisso aí, né? Não, particularmente, você não vai ter. Exatamente. Acho que os candidatos podem se concentrar nelas, então. Ou seja, só tem 3 opções aí para os nossos alunos se dedicarem até o concurso unificado do TSE. Para a gente encerrar, professor Diogo Vieira, que outras recomendações e dicas o senhor quer deixar para quem está nos escutando e nos assistindo pelo canal da Degrau no YouTube, para que eles se preparem com eficiência para o concurso unificado, que vai ter vagas para o Tribunal Regional do Rio? A primeira dica é, se você quer cargo de tribunal eleitoral, e o Poder Judiciário, ao meu ver, são as melhores carreiras, e a definir pelo fato de não ter a interferência do Poder Executivo na questão da evolução da carreira no primeiro momento, é você começar essa preparação anteriormente, e para o direito eleitoral comece assistindo aulas, aproveita que o concurso ainda não saiu, teoricamente você tem um pré-tempo, comece assistindo aula para você ter acesso a informação de qualidade, porque o direito eleitoral ele não é difícil, mas porém é complexo você juntar essas informações que estão soltas e saber o que seria de importante dentro dessa quantidade enorme de informações para você priorizar. Então, o profissional, seja por uma videoaula ou presencial, ele vai trazer esse filtro para você e vai te dar esse direcionamento, vai te dar mais mastigado. Isso vai te fazer com que ganhe tempo e vai te tirar daquela decoreba, apesar de ser importante para a prova, mas vai te facilitar, porque a legislação eleitoral ela é muito extensa. Então, minha primeira dica para o direito eleitoral, comece a assistir aula. Perfeito. Esse foi o professor Diogo Vieira, aqui, deixando todas as suas dicas e orientações para quem vai ter interesse em prestar o concurso unificado do TSE. Nós, da Degrau Cultural, agradecemos muito a sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, José, Fernando também, é sempre um prazer estar aqui. Espero que vocês estudem. Tem o Instagram lá, professor Diogo Vieira. Quem precisar de alguma dica, planejamento de estudo, algum auxílio, pode me seguir lá. Vai ser um prazer ajudá-lo. E rumo ao concurso unificado. Luiz Fernando Caldeira também, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast Hora do Concurso. E eu que agradeço a participação, é sempre bom estar aqui conversando aí com os nossos alunos, os nossos futuros alunos, e também com esse mestre Diogo Vieira, que é camisa 10 aqui da Degrau Cultural, no que tange aí a disciplina de Direito Eleitoral. Muito obrigado a participação e até semana que vem, José. Com certeza. Só tenho camisas 10 aqui, o camisa 10 da legislação eleitoral e o camisa 10 do jornalismo. Então, a Degrau Cultural está sempre trazendo em seus canais de comunicação conteúdos atualizados sobre os principais concursos do momento, bem como muitas dicas de preparação. Por isso, acompanhe as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem grupo do Telegram
e também no nosso canal no YouTube e também nossa seção de notícias no site da Degrau Cultural e, claro, óbvio, podcast Hora do Concurso, que está disponível nas principais plataformas de distribuição de áudio. Do mais, no próximo dia 2 de outubro, exerçam a sua cidadania e votem com muita consciência, pois seu voto pode definir o futuro dos concursos públicos do país. Fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!